Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi e comandando esse podcast que eu falo que é o podcast lindão, que é o Débora no Canto Dela. Aqui do meu canto, eu entrevisto, eu bato um papo com muitas pessoas de diversas áreas, das finanças, bem-estar, moda, beleza. Falo aqui com muita gente interessante e que não só são especialistas no que fazem, mas eu me identifico com muitos deles, a maior parte deles. Então eu trago aqui pessoas que eu já conheci, que eu já conversei, ou que indicaram e que sempre o pessoal fala que dá um match, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre humanizar, sobre isso aqui, ó, conexão, falar de coisas que a gente realmente já faz na vida real, mas que muita gente não está percebendo que tem que fazer isso também no digital, tem que fazer isso também nas mídias, porque é você realmente ter uma marca humanizada. E é sobre isso que eu vou falar hoje, com uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho muito grande já, porque desde da primeira vez que eu a entrevistei, em um outro podcast, inclusive, ela, assim, a gente parece que já se conhecia há muito tempo. E é com ela que eu vou conversar hoje, mesmo não se conhecendo há tanto tempo, mas eu tenho certeza que ela vai trazer muita coisa boa aqui para vocês. Ela que é, ó, da marca humanizada. Esse é o livro, esse é o título do livro. Ela que vai estar comigo hoje aqui a partir de agora até o finalzinho do nosso episódio, falando para você aí que quer entender melhor como fazer isso aí com a tua empresa, com a tua marca, que ela fala sobre pessoas, que eu também gosto bastante, então vai dar, assim, um podcast lindo. É a Daiane Pimentel que está comigo hoje. Tudo bom, Daiane? Tudo bem, Débora. É como você disse, né? Parece que são anos que a gente se Pois conhece. é. É muito bom estar aqui, porque conversar com você é sempre muito leve, muito gostoso. Ah, que bom. E eu te agradeço aí por ter vindo de tão longe aí para gravar com a gente e fazendo aqui o Débora no Canto Dela. Eu sinto que muitas pessoas vão realmente ter essa dimensão, porque você é bem didática, você traz muito isso. E tem agora um livro que é um manual, né? Para a gente aprender mais a como fazer isso com as nossas marcas, né? E primeiro de tudo, eu queria até te jogar já essa pergunta. O que é uma marca humanizada para você? O marca humanizada é aquela que a gente consegue expor, né? Comunicar lá no íntimo quem a gente realmente é, né? Então, o jeito da pessoa, como ela se expressa e ela faz as coisas, porque a gente está falando, sim, de um posicionamento, de uma entrega, né? Por mais que a gente está falando com empresários, no meu caso, eu acredito que em todas as relações, né? Estando eu aqui com você, nós nessa conversa, eu vou ter uma entrega com você. Então, humanizar é a gente ser quem nós somos, utilizando os nossos dons e talentos, né, a nossa unicidade, para que a gente possa gerar sentimento. Então, deixar uma marca, né? Uma marca humanizada é aquela que a gente consegue ser uma marca de verdade, deixar uma marca com o DNA que foi nos dado, né? Ótimo. E eu tenho uma dúvida que eu acredito que seja a dúvida de muitos, porque trabalhando com mídia, trabalhando com comunicação há muitos anos, a gente vê que tem muitas pessoas que criam, né, um personagem para estar ali diante de uma câmera, enfim, seja qual for a mídia, né? Eu que venho de TV, a gente fazia muito isso, inclusive muito mais facilidade, né? Porque a gente tinha aqueles arquétipos, vamos pôr o blazer na jornalista, vamos pôr o óculos. Então tinha tanta coisa que hoje a gente vê que mudou, mas só atualizando, né? Nas outras mídias. Mas você acredita que também as pessoas perderam um pouco do equilíbrio? E quando eu digo do equilíbrio, no sentido assim, tem pessoas que são muito extrovertidas, só que acabam extrapolando demais. O que traz para a marca também pode trazer a impressão de que não é profissional. Sim. Né? Eu não vou fechar com essa pessoa porque não é tão profissional. Não sei, você me corrige se eu estiver errada aí. Ou o contrário, é muito formal, é aquela pessoa que ela é séria, ela é uma pessoa que é mais fechada, sisuda, mas fica muito, sabe, aquele semblante pesado. Então, você acha que está faltando equilíbrio também as pessoas entenderem, não, eu sou assim, mas também não precisa ser o extremo, ou não? Você acredita, não, tem que ser mesmo o que é?
A gente precisa respeitar quem nós somos, né? A nossa identidade, o nosso jeito de ser, como eu coloquei. Mas a gente precisa ter objetivos. E aí, quando a gente tem objetivos, a gente tem intencionalidade. Ótimo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu sou influente, né? O perfil comportamental, influente dominante. E eu sou expansiva. Mas eu consigo controlar. A inteligência emocional é controlar, né, a sua emoção de acordo com o ambiente que você está. Então, por exemplo, eu preciso me conhecer para eu poder adaptar com o meu objetivo. Não quer dizer que eu não esteja sendo eu mesma, mas eu estou assumindo o controle dentro do que eu busco, né, dentro do meu Ótimo. objetivo. Então, uma marca humanizada, ela vai sim trazer quem você é, mas olhando para o teu objetivo. Se o teu objetivo é passar tal sentimento, né? Todo mundo busca passar credibilidade, autoridade na internet, mas dentro de qual objetivo, com qual público? E daí são as nuances particulares, né? Que a gente vai precisar trazer essa unicidade de acordo com o que se busca. Tá. E como que começa tudo? Em primeiro lugar, para que você se apresente melhor do que eu, né? A Daiane Pimentel, para eu chegar até você, qual que é o trabalho que você faz hoje com uma pessoa que quer ter essa marca humanizada? Certo. Primeiro, a gente vai precisar entender o negócio, né? O objetivo que ela está buscando, porque a gente conta com um método, né, que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos dentro da minha agência, né? Então, eu sou publicitária como formação. Então, a minha missão como profissional da comunicação é trazer do ponto A ao ponto B, né? Então, dentro de um objetivo. Então, parte desse princípio de posicionar, de trazer uma solução, mas a partir da comunicação. E aí, eu fui desenvolvendo o meu trabalho dentro da comunicação e eu fui identificando o propósito a partir do momento em que eu consegui acessar a essência das pessoas, né? Eu considero isso um dom que Deus me deu, porque eu consigo enxergar muito o que aquela pessoa tem de especial rapidamente. Então, por exemplo, eu trabalho em mentoria individual com alguns empresários e eu busco trazer algumas coisas que muitas vezes nem ele enxerga, mas que eu gosto de despertar, entende? Isso é muito mágico, isso para mim é propósito puro. A gente está numa mesa e eu estou conseguindo acessar ali no olho, né? Então, eu acredito primeiro que a gente tem esse dom. Sim. A gente precisa descobrir isso. E antes você já cortando você, mas já falando que aqui ela fez isso nos bastidores, tá? Porque ela já autografou, inclusive, meu livro, tá, gente? Esse aqui já é meu. José, eu vou emprestar para você ler um pouquinho, tá? Mas a gente pode ler, eu leio tudo, depois te dou. E ela já assinou aqui e ela já estava falando, olha, isso, aquilo que eu já vejo em você. E isso é um dom. Sim. É algo que você tem e que é muito bom para os seus mentorados, porque você não vai só dar a dica, direcionamento e todo o conteúdo que você tem, mas também usar daquilo que você tem para conectar, que é o que você fala, para entender, olha, vamos tirar mais isso aqui, né? Olha, eu vejo isso aqui de você, então vamos embora. Então é isso também, né? Você consegue não só na questão técnica e prática, mas entender o que ele pode fazer, o que ele tem ali para levar para o propósito mais rápido, né? Sim, isso eu vejo que isso é muito genuíno. Eu me emociono realmente quando eu estou nesse momento acontecendo isso, porque é algo muito sincero, né? E eu acredito que isso faz parte do meu propósito. E aí, como o propósito ele precisa de um caminho, precisa né, da gente fazer, né? Então, eu acredito que Deus nos dá esses dons, mas a gente precisa se posicionar e fazer acontecer. Então, o método Marca Humanizada, enfim, que está nesse livro, que tive o prazer de autografar para você. Ah, eu gostei. Quero que você aplique tudo que está aqui, quero que você traga suas dúvidas, né? O objetivo do livro é trazer realmente um manual para que as pessoas possam ter mais acesso a como elas desenvolvem isso, né? Porque, basicamente, hoje, né, mais de 2 bilhões de usuários no Instagram e praticamente todo mundo tem, né, no nosso meio. E todo mundo tem objetivo, já entendeu que o Instagram, ele não é uma rede somente de relacionamento como o Facebook, somente de amizade. A gente busca marcas, a gente busca consumir. Então, isso
tem estudo, eu trago no livro, que a gente consome as marcas, a gente busca as marcas no Instagram. Então, você entendendo que você é uma marca e como marca você é um negócio, né? Nós vendemos todos os dias a nossa imagem nos relacionamentos, tendo empresa ou não, nós estamos nos vendendo todos os dias. A gente pode assumir esse controle de comunicar conforme a gente deseja acessar e conseguir, então, conquistar alguns objetivos, né? Então, eu vejo que esse livro ele vai ajudar muitas pessoas a alcançarem seus objetivos de uma maneira mais leve, de uma maneira, Ótimo. né, que ela possa olhar para si, para os seus objetivos e usar essa ferramenta que está a nosso favor aí, disponível de maneira gratuita e que funciona. Ótimo. E você falou dessa questão das mídias, das redes, e elas já não são consideradas, né, há muito tempo, né, Daiane, essa coisa do que as pessoas ainda tem, claro, tem pessoas que ainda acreditam que sim, mas a gente já sabe que o Instagram, o Facebook, eles já não vieram para isso há muito tempo para ficar batendo papo. Na realidade, é muito mais sobre venda, né? E as pessoas ainda estão na ideia de que, não, é para fazer amizade. É claro, para uma conexão e tudo mais, mas todo mundo tá comprando, né? Eu falo que a gente tá se vendendo até na hora de namorar, ou se casar, de namorar, de tudo você tá vendendo de alguma Exato. forma. Então você, como você disse, você é a sua marca. Então tudo tem uma intenção, né? Sim, tem algumas pessoas que falam nesse termo que o Stories é ali um namoro, né? Que você tem que conquistar e você vai mostrar tudo que você... os teus defeitos, quando você quer conquistar alguém, Ótimo. você não vai, né? Você vai ali tentar esconder um pouquinho. É claro que você não vai mentir, omitir se algo que existe ali, mas você vai trazer a melhor parte. Então, quando as pessoas perguntam para mim, o que você acha sobre causar na internet? Ou trazer um Ótima pergunta. perrengue, Ótimo. se expor, muitas vezes uma vulnerabilidade. É genuíno, sim, as vulnerabilidades, eu acredito que elas conectam também. Mas o causar, por causar, ele não vai gerar essa parte que as pessoas buscam ali, que é o lado bom da vida. Né? Muito se fala, o Instagram só tem coisa boa, todo mundo tá feliz. Que bom, né? Que a gente pode acessar e ver coisa boa, porque para ver tragédia não vai enriquecer o teu dia a dia. Então, claro que você tem esse espaço para fazer o que você quiser, mas eu acredito que a gente pode utilizar de maneira consciente e intencional para conectar pessoas, para inspirar pessoas, porque tudo é sobre as pessoas, né? E a gente tendo esse canal à nossa disposição, a gente pode trazer o melhor da gente ali. Sim. E como consequência vender. Claro. E é bom bom não, é maravilhoso que vocês tenham essa ideia aqui sobre o trabalho da Daiane, porque não adianta você também chegar lá e fazer postagens. Então já que é bom a gente falar de coisas boas na internet, eu vou chegar lá e vou colocar tantos tracinhos, né? Como a gente fala, tem tanto tracinho que você não dá nem conta de assistir tudo que a pessoa colocou no Stories. Você tá lá no dia seguinte assistindo de ontem. E aí eu falo que é importante você ter, né, uma mentoria, um trabalho, ou até um conteúdo como esse aqui, um podcast com a Daiane Pimentel, para entender melhor também o que publicar, o que colocar, porque não dá só para você estar na mídia. Eu vou estar, então eu tenho que fazer conteúdo. A pessoa não tem um programa, não tem uma estratégia, não tem um porquê. Então eu queria que você desse também algumas dicas. Eu sei que o ideal é procurar a Daiane e comprar o livro, mas eu não posso deixar você ir embora sem você falar de algumas dicas importantes, de repente algo que você fale ali na sua palestra, nas suas mentorias, como a gente pode começar com tudo isso. Dicas importantes aí para quem está assistindo a gente. Sim. Eu gosto muito de começar pelo básico, né? O básico bem feito, aquela conversa. Muitas pessoas, elas vêm com a dor, preciso vender mais. Preciso aumentar o meu ticket, agregar valor, construir autoridade. Todo mundo quer isso. Mas as pessoas, elas começam a fazer sem saber para onde elas estão indo. Então, o primeiro passo é traçar um plano, né? E isso passa por entender os objetivos, como a gente falou antes,
e entender com quem que vai me trazer esse retorno esperado, quem é essa persona, quem é essa pessoa, para que a nossa linguagem ela seja congruente com a realidade daquela pessoa que é o meu público. Então, se você quer atingir um determinado público que tem uma linguagem, que tem costumes, que tem, então, um jeito de viver, né, um lifestyle que a gente fala, e você quer vender para essa pessoa, você precisa entrar nessa linguagem. Se ela faz sentido com você, é outra parte que a gente precisa entender onde se conecta. Então, basicamente, é iniciar essa conversa. Como que eu me torno interessante para o meu público? Né? Estudar quem é esse público, a gente estuda isso juntos, mas entender quem é essa pessoa que eu estou conversando. Segundo ponto, conversar. Então, eu preciso postar? Sim, preciso postar. Mas não é postar sobre postar, é ter intencionalidade. Então, o básico bem feito, ele começa assim, com uma forma que você vai mostrar o seu dia a dia, né? Se a gente fala de histórias, a gente está falando de bastidores. Então, o que acontece no meu bastidor? Como que é o meu nascer do dia? Eu não preciso postar tudo o que está acontecendo no meu dia. Isso é uma opção sua. Dependendo do público, ele vai curtir, outros não. Né? Então, isso tem que ter esse alinhamento. Mas a gente consegue perceber que ações simples, como aquele stories que vai trazer aí o teu pensamento, o teu dia a dia, trazer a tua verdade. Porque muitas pessoas, elas estão pensando num posicionamento de vitrine e que realmente passa credibilidade, mas é só o vídeo editado, é só aquele trecho de podcast ali, talvez até produzido sem ter uma host, né? Então, eu preciso mostrar a verdade, e o lugar de mostrar essa verdade nos stories. Né? Ali é uma novelinha. Pensa num capítulo, todos os dias tem um capítulo. Que história você está contando? Grave essa pergunta. Gostei disso aí, de fazer como uma novela. Porque as pessoas gostam de acompanhar. Claro. Tanto é que existe, né os programas de séries, as novelas, a gente não vai falar o nome aqui, porque não está patrocinando a gente, mas, né, os programas que você tem um acompanhamento, né? Todo mundo quer fazer parte ali, né? E você falou antes, né? A gente vem de uma evolução que é a partir... Sempre foi o storytelling, né? A gente contar essa história. Então, quando as pessoas querem começar, elas precisam entender que história eu quero contar. Quem eu quero atingir. E como eu vou fazer, aí a gente tem resposta no livro. E comigo, né? Muito mais ainda em mentoria individual, enfim, quando a gente consegue acompanhar junto. Mas o livro já traz todo esse manual para você entender o caminho. Tá. Então, esse contar essa história, ele parte do princípio de você, então, estruturar, né, esses capítulos, né? É importante que a gente tenha consistência. Então, tu não acompanha uma novela que tem acompanha séries que tem um dia por semana, por exemplo, né? Mas ela tem uma data, ela tem um horário, ela sai. Então, ela tem essa frequência, essa constância que traz consistência. Tudo isso tem aqui no meu mapa também. Mas o que eu quero trazer com isso é que você precisa encarar como um negócio o seu posicionamento. Ótimo. Não é brincadeira. Muitas pessoas, esses tempos, há uns 2 meses, eu estava em sala de aula dando uma palestra para uma faculdade. E era uma turma mais jovem. Eles estão para se formar. E alguns não estavam preocupados com o que estavam comunicando, porque ainda não estavam no mercado de trabalho. Mas pensa comigo, quem segue, e a gente percebe que a geração Z, eles têm muita audiência natural. Assim, um engajamento nato deles, porque são nativos digitais. E eles estão comunicando algo que eles nem percebem quem está visualizando e que imagem está levando deles. Então, tudo comunica o tempo todo. E é nossa responsabilidade assumir esse controle. E muitas pessoas vão assumir só lá na frente, e aí tem um trabalho de reposicionamento ou de reputação, né? E entender para onde e como as pessoas estão vendo ela. Então, é todo um trabalho com intencionalidade, respeitando quem você é. Ótimo. Você fala muito também Tem diversos assuntos aqui, gente, e eu acho que é muito legal você entender como um manual, que é bem didático, e ela também faz um passo a passo, não, claro, numa ordem cronológica ali, mas é um passo a passo que você precisa fazer, mas que nem sempre você vai conseguir fazer sozinho. O ideal é que tenha essa pessoa junto com você para que ela também visualize aquilo que você não está visualizando, né? Como a gente falou, você também consegue
tirar esses dons aí, puxar os dons ali dos teus mentorados para que eles possam entender melhor o caminho. Mas, quando ela fala aqui de branding, por exemplo, que é a marca acontecendo, você fala muito sobre, né? E a gente ouve muito falar sobre isso, só que as pessoas ainda estão confundindo um pouco, né? Então, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. Então, a gestão da marca envolve elementos como identidade, imagem, reputação, presença digital, networking e principalmente consistência. E aí é onde a gente entra naquilo que, né, eu, por exemplo, peco muito sobre isso. E eu acredito que muitas pessoas pecam por quê? Começam a fazer, vê que, não deu resultado, sabe Deus que elas sabem o que é resultado para elas, né? Isso. E param. Então, tem essa questão da consistência, mas você ainda, emendando outra pergunta, você ainda acredita que tem essa coisa do horário? Porque todo mundo tem essa dúvida, eu tenho ainda hoje. Tem o horário certo ou não existe isso? Qual que seria a constância? Certo. O horário certo, ele tem o que sempre teve. O horário certo é aquele horário que funciona, o horário de pico, né? O horário do começo da manhã, é meio-dia, final do dia. Então, nesses horários, as pessoas pegam o celular e vão assistir. Então, você vai ter mais volume. Como que eu chego, como que o meu conteúdo chega nesse horário, né? Muitas pessoas, você vai postar meia-noite. Sim, vou postar meia-noite, porque quem acordar vai ver eu na primeira fila dos stories ali. Ótimo. Porque ela vai pegar o celular e ela vai ver pela manhã. Então, se você coloca, o horário certo é 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e todo mundo escolhe esse horário, fica congestionado, né? Então, existe horário certo, né? Mas depende do teu público, depende do lifestyle, né? Então, por exemplo, de maneira geral, tá? De maneira geral, falando de empresas, né? Marcas empresariais, não tecnicamente um posicionamento de mentor, enfim, né? De algo pessoal. A gente está falando aí de horários comerciais, como segunda, dias, né? Sexta não é tão legal, porque as pessoas saem de casa, então elas, entende? É um momento de lazer. Sábado também é bem fraquinho, mas domingo bomba. Então, por exemplo, domingo, a partir das 15 horas até as 20 é um horário de pico, porque as pessoas estão lá cansadas no domingo. O que eu vou fazer? Dá aquele domingo, aquela sensação de domingo, né? Que, Puxa, eu não tenho muito o que fazer, vou entrar aqui na internet. E as pessoas meio que se perguntam o que elas estão fazendo da vida. Domingo dá aquela depressãozinha, vamos combinar. O domingo da depressão? Mas não pode, tem que ir pra igreja primeiro domingo de manhã e depois da depressão. Aí você volta no próximo domingo. Eu vou à noite, Mas eu né? entendi. Entendi. Eu vou à noite. Mas dá pelas tantas da tarde, dá aquele cansaço. Às vezes porque bate aquele desânimo, aquela coisa, vou começar ou a semana, ou tipo, não tem muito o que fazer, eu já comi, eu já almocei. Eu comi demais. A família tá falando lá sem parar, e você fala, eu não quero entrar nesse assunto. É tipo isso. É tipo entendi. isso. E as pessoas, elas vão procurar algo para se nutrir ali. E muitas vezes, essas observações que você tem que ter. Né? Não tem, assim, regra que não funciona em tal horário. Existem horários com mais volume de atenção e existe intencionalidade nisso. Né? Então, por exemplo, domingo também. Domingo é bom, ok. Mas domingo não é bom para a gente trazer um assunto tão técnico. Você vai trazer uma conquista, você vai trazer um lançamento, entende? Já no início da semana, você vai trazer, sim, algo mais teórico, porque, por exemplo, vamos pegar, segunda-feira, todo mundo olha com seriedade para segunda-feira, por isso tem gente que não gosta de segunda-feira, porque é o horário, é o dia que você vai ter que olhar para o seu compromisso, para os seus objetivos, porque você está buscando. Então, ali, já diz um pouco, eu sempre falo, não tem mistério, é o que funciona, mas adaptado, então, dentro da ferramenta e do jeito certo de fazer e olhar para isso. E dentro do teu público também, né, Daiane? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui, você acabou de falar, segunda-feira, para a grande maioria, é um dia de começar a olhar para os teus trabalhos, mas vai ter perfil que não. Exato. Dependendo do perfil, a segunda-feira vai ficar lá de boa, sem fazer nada. Isso. É um perfil, sei lá, não sei. A área da beleza, por exemplo, muitos não trabalham na segunda. Pode ser. A gente não necessariamente ficar de boa, mas pessoas que não trabalham na segunda. O domingo delas é segunda, então ótimo. Segunda pizzarias. Ela vai... Então sempre tem que olhar para o público. Ótimo. Por isso que é personalizado, né? Ótimo, é o que você está falando, a gente entender primeiro a marca. Então, eu acredito que é o que você falou. O primeiro de tudo é entender quem é a marca. Isso. O que faz, qual é o produto. E quem são as pessoas que vão comprar, né, que
que terão essas dores para a gente atingir essas pessoas. E quando Tá. a gente fala de negócio, a gente está falando uma solução. E é a mesma coisa da gente entender o ponto A e o ponto B. Eu estou no ponto A. Então, é muito assim. Quem eu sou e o que a minha empresa se propõe, eu como empresa, e aí depende do seu caso. Então, quem somos e para onde vamos ajudar quem? Então, o público, né? O B. Tá. E aí, o segredo está nessa comunicação de A com B, que precisa ser compreendida. Muitas vezes, as pessoas estão falando para o público errado. E aí, elas estão falando no tom errado. E elas não entendem porque elas não se conectam, porque elas não vendem. É porque você está falando para o público errado. O maior dos problemas de posicionamento é o público errado. Sério? Sim. Porque você, muitas vezes, você quer vender para você mesmo. E você não é o público. Ah, ótimo. Já deixa aí pros cortes, hein, José? Porque é verdade. A gente quer fazer aquilo que a gente... E não é o nosso público que gosta, é a gente, né? É o maior erro. É o maior erro. Quando você vê que uma pessoa, ela tenta ser algo, mas que eu tenho facilidade de entender isso, mas eu vejo que é um dos maiores problemas, assim, você querer comunicar para o que você consome, mas muitas vezes não é esse público do seu negócio. Ótimo. Uma vez eu tive um entrevistado aqui no Débora no Canto Dela, que ele falou assim pra mim: Débora, eu vejo você uma pessoa muito inteligente, mas nem sempre o seu público gosta de consumir o que você consome. Então, às vezes, você quer falar umas coisas que nem quem quer consumir. E eu quero já tirar dúvida com você, porque eu vou tirar todas as dúvidas antes. Falei, então, o grande público nem sempre é aquele que gosta do jazz. O grande público nem sempre é aquele que vai gostar de muita leitura. E aí eu bati o pé lá e falei, não, mas eu gosto disso, eu acho que as pessoas têm que ter isso. Dá pra gente também ir na direção de quem, porque você fala muito de essência, mas dá pra gente ir também nessa direção? Não, mas eles não gostam, mas eu vou tentar colocar a goela abaixo aqui do que eles estão. Ou não, não tem jeito. A gente tem que ir para uma grande massa, porque a grande massa a gente sabe que nem sempre gosta da... É a grande massa, né? E você tem que adaptar o formato. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de ler, você é uma pessoa profunda, você é uma pessoa que gosta de trazer profundidade, né? Você estuda e você quer que as pessoas tenham essa compreensão que você teve. Ok, então não vamos perder o que você tem de dom, talento, o jeito que você é. Mas vamos entender se está no lugar certo. Muitas vezes você vai precisar sim, vai ter um vídeo no YouTube com mais Ótimo. profundidade, mas como que eu vou levar a pessoa para lá? Então eu vou usar o Instagram para fazer alguma chamada, eu vou fazer um vídeo mais curto, então isso é adaptar a ferramenta. E aí não vai deixar de ser você, porque você tem mais, a pessoa que você busca, ela vai acessar o que você tem, mas você precisa trazer ela. E aí, esse tráfego de pessoas, né, que muitas vezes, então, a gente vai ler só como tráfego pago, que você investe para achar essa pessoa, né, mas organicamente ela está ali também. E o que acontece? Quando a gente ganha dinheiro no sentido de evitar um investimento maior em tráfego pago, é quando você acessa essas pessoas de maneira orgânica, através do uso, né, da ferramenta com o conteúdo intencional a partir desse estudo. Nossa, que ótimo. Porque a gente pensa aqui nas grandes marcas também. Nas grandes lojas, nas grandes marcas, não é uma loja em que vai abrir para ter um saldão, para ter com milhares de pessoas na porta. Agora veio a Black Friday, não existe isso, né? Até existe, mas de uma outra forma, né? Então é o que você fala do valor e do preço. Então, isso que as Sim. grandes marcas falam, é direcionar naquele público que nem sempre é a maioria. Sim. E direciona e estratégia vende de- da mesma forma. E muitas vezes tem, né, dependendo da localização do país, tem fila, assim, para comprar. Sim, porque a base é o posicionamento, a estratégia de posicionamento, né? E dentro do que ela enxerga como o seu melhor público, dentro do que a solução que ela entrega, enfim, a proposta de valor dessa marca, que vai então casar com o que ela busca e se comunica. Então, isso é total um posicionamento, o lugar que você vai ocupar na mente do seu consumidor. E muitas vezes esse lugar ele é super inacessível. E quando a gente fala de luxo, por exemplo, é acesso. Entende? Então, quando eu quero posicionar minha marca no high ticket, a primeira coisa que você vai entender é o acesso. Então, o acesso ele se torna muitas vezes do preço, né?
Ele é lido desse formato. Quem tem acesso é quem pode pagar por aquele acesso. Mas muitas vezes transcende isso, né? Quando a gente fala de marcas aí automobilísticas, que a gente não, e de bolsas também, de moda, que a gente não pode só pagar. A gente tem que ter o relacionamento, tem que ter, né? Tem que ter todo um compilado de acesso aí. Então, sempre que a gente for pensar em posicionamento, é sobre acesso. Ótimo. E você falando, eu lembrei aqui de que causou até uma polêmica que eu sempre vejo muitas pessoas gourmetizando, que eles falam agora, que é tudo agora, a pessoa acha que é só colocar preço. E aí ela acha que, então quando eu colocar o meu valor lá em cima, o meu preço, né? Lá em cima, eu vendi um brigadeiro de R$ 5, agora eu vou vender por 30. Mas peraí, o que que tem naquele brigadeiro? Sim. Porque eu tô vendo muita gente fazer isso e eu vi em um perfil de uma pessoa até ela se indispondo com a outra, falando que o meu brigadeiro é R$ 30, porque você não sabe que eu gasto. Aí eu falei, já tá perdendo valor, porque ele tá brigando lá na internet pra mostrar por que que vale R$ 30 o brigadeiro. Isso. E é exatamente isso. As pessoas então estão achando que é só Não pôr o é valor por aí. acima. E aí não tem o combo, né, do por que que é 30. E aí a base de uma marca, né? Ela não é só um posicionamento digital, é um posicionamento como pessoa, como Ótimo. negócio. Então, são os pontos de contato da marca. Então, se eu tenho um brigadeiro de R$ 30, eu preciso ter uma experiência desse Ótimo. nível. O lugar precisa ter esses mesmos códigos visuais, imagéticos, sensoriais, deste público, que vai, então, estar disposto a pagar esse ticket de maneira tranquila, sem se incomodar com isso. Então, Ótimo. tudo precisa fazer sentido, ter uma congruência, né, dentro da experiência do cliente, do posicionamento, do valor justo, porque se você tem um atendimento que você amou, o brigadeiro é maravilhoso, vai pagar 60. Exato. Vai voltar, tu vai pagar 30, tu pode achar que, tá um pouquinho além do mercado, tá? Mas você compra não só o produto, você compra a experiência. Sim. Principalmente, né? A gente falar de viagem, a gente vai comprando uma experiência. Enfim, sempre vai fazer sentido com o sentimento, novamente, que, né? Sim. O sentimento dessa marca, o que ela gerou no cliente. Então, se eu comprei um brigadeiro de R$ 30 e eu me senti injustiçada, não foi legal. É sobre o sentimento que você causa. E você fala muito disso no livro. Sim, porque o que acontece? Por que marca humanizada? Marca humanizada é uma marca que tem sentimento, uma marca que é humano. Humano tem sentimento, qual é a diferença, né? Então, é gerar esse sentimento a partir de algo genuíno que temos, cada um tem, né? Cada um gera e é único. Então, uma marca humanizada, ela vai buscar essa unicidade e vai buscar gerar um sentimento de amor pela marca. Certo. E eu queria que você falasse um pouquinho das tuas mentorias, do teu trabalho que você tem feito hoje. Eu acredito que você também dê palestras, né? Porque você tinha me passado. E você traz também, o livro ele serve como base para palestra ou não? São duas questões diferentes. E qual que é o público hoje da Daiane Pimentel, né? Qual que é o seu público? Porque com certeza você já sabe qual é, né? Porque você fala sobre isso. Mas como que é isso? Quais são os seus trabalhos hoje? Sim. Eu tenho uma agência de marketing, né? Que há 8 anos no mercado a gente atende empresas, então, em todo o Brasil, dentro da comunicação e que a gente vai sempre trazer o método marca humanizada dentro do nosso negócio. O nome do livro é um método, onde surgiu. Método, isso. Marca Humanizada, que é o seu método. É como se a gente fosse, assim, a oficina do método marca humanizada é a nossa agência. Então, a Go Marketing dos Negócios. Então, lá a gente testa todos os dias o que funciona e o que não funciona. O meu público, né, do nosso negócio, são os empresários, né, são os gestores, donos do negócio, que vão buscar crescer o valor da marca. Certo. E aí, a gente vem com o como. Né? O como é através desse posicionamento digital, mas que não é só digital, porque nasce no offline, né? A gente tem cada vez mais a volta disso. E a gente sempre foi muito do presencial, do tete a tete. E no digital a gente adaptou e trouxe essa dificuldade. Como que eu gero um sentimento, como abraçar uma pessoa? Esse é o desafio, sempre foi. E foi buscando isso que eu fui desenvolvendo um método. E aí a minha mentoria nasceu dentro desse processo. Em 2021, que eu estruturei, então, como método e fui validando, até em 2024 virar um livro.
para que eu Certo. possa atingir mais pessoas. Mas, em mentoria, a gente busca desenvolver, porque com a agência a gente comunica, a gente tem, né, nossos compromissos diários, né, e isso envolve a gente ter geração de conteúdo, né, e posicionamento, estratégia de marca, mas em mentoria eu vou acessar essa pessoa, eu vou ajudar e pegar na mão mesmo, né? Ótimo. E como o negócio foi crescendo e sendo muito genuíno, muito verdadeiro, o método marca humanizada, e esse tema, ele não existe no Brasil, né, dentro nesse sentido de como construir uma marca humanizada. A gente tem conceitos, né? Então, atendimento humanizado, a gente tem diversas nuances disso, mas marca humanizada é um método para você humanizar esse posicionamento, você marca. E aí, então, a gente está construindo aí, né, outras formas de atendimento. Logo está chegando aí nossa plataforma de educação continuada. Ótimo, me conta mais aí. A plataforma vai ser algo que tem no meu coração há muito tempo, mas que a gente vai indo conforme a gente consegue entregar com qualidade. Ótimo. Então, por isso que às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu vai sair? Não é que eu não vou sair nunca do individual, mas eu preciso atingir mais pessoas, porque as pessoas precisam desse conteúdo. E é onde eu me encontro, né, transformando as vidas. E aí, a mentoria que nasceu individual, ela tem um outro formato, que é diferente do individual, que traz mais pessoas. Então, eu entendi que esse ecossistema de negócios, ele fica mais rico quando a gente traz pessoas certas nos lugares certos. Então, a plataforma vai trazer novos mentores, então, de 6 áreas de conteúdo. A gente vai falar de gestão, de inteligência emocional, de vendas, de marca pessoal, de comunicação, de oratória. Muitas pessoas têm Ótimo. medo, né, de estar ali. Sabe que é importante o vídeo, por exemplo, mas não consegue. Então, ela precisa de ajuda. Então, a plataforma ela vem para agregar a esse método com profissionais que têm bagagem, que têm resultado, que eu acredito, né? Então, são pessoas que eu escolhi e vou continuar escolhendo para estarem conosco. E para que as pessoas consigam, então, atingir seus objetivos e, ao mesmo tempo, irmos juntos. Sim, porque vai alcançando os voos, né, mais altos, né? Porque a gente foi como você falou. E eu estou aqui com um livro, eu estou aqui com a mentoria, eu já tenho alcançado muitas pessoas, né? Impactado muitas pessoas. Graças a Deus. Mas é um próximo passo, né? É um próximo passo que a gente vai dando e que vai acompanhando, né? Porque são mais pessoas, né? E é Sendo pra- alcançadas. Para democratizar também, né? Sim. Muitas vezes o acesso, a gente sabe que uma mentoria individualizada, ela tem um outro um custo. investimento. Uhum. Então, como que eu posso ajudar mais pessoas e que isso se torne algo sustentável, né? Também tem sobre Ótimo. isso, né? Ótimo. E a gente tem tantas plataformas hoje, né, você tem essa possibilidade de entender melhor sobre diversos assuntos e sem esse investimento, você investe o seu tempo ali se dedicando e que já é hoje tão, né, Valioso. precioso, valioso, porque não tem sido fácil você se dedicar, né? A gente vê um mundo em que tem muitas opções, mas nem sempre as pessoas estão parando para estudar. Elas estão colecionando, muitas vezes, diplomas e não estão nem entendendo o que está acontecendo no meio do caminho do diploma ali. Eles só vão colocar na parede. E ela precisa entender que tudo tem um processo, um propósito. E também nasce muito, assim, de uma realidade que eu acompanho dos nossos clientes, que é que, assim, eu quero fazer, mas, né, penso numa empresa que tem diversos colaboradores, gestores. Então, as palestras, elas vêm para trazer também isso para um acesso maior, de uma forma imediata, mais próxima das pessoas. Então, a palestra, ela pode ser para uma empresa aí que quer trazer esse conteúdo para dentro dos seus colaboradores e que traga consciência, né, porque quando a gente for pensar em marca humanizada, eu não estou falando só do CEO da empresa, estou falando de todos os colaboradores. Porque aquele colaborador, ele usa o uniforme da sua empresa e ele está levando a sua marca para diversos Sim. lugares. Então, se eu vejo um stories dele com aquela marca, que é a minha marca, no uniforme, ele está falando sobre a minha empresa. Então, é sua responsabilidade treinar os seus colaboradores para que eles possam transmitir os valores pessoais, mas também do negócio, porque eles estão perpetuando a marca. Ótimo. Eles precisam primeiro comprar os seus valores e esse posicionamento, entender
e vender para você. E a gente sabe que todo mundo hoje posta no Instagram, você Sim. sabe onde aquela pessoa trabalha e automaticamente você leva quem aquela pessoa é relacionada com aquela marca. Sim. Então, as palestras e os treinamentos, eles vêm para também educar de maneira ampla, né, em grupo, esse conteúdo que é muito importante. Ótimo. E aí, beba sua água aí mesmo, viu? Que eu vou te perguntar mais coisa ainda, você não vai embora. Vamos lá. Você fala muito aqui, dando dicas até práticas, e o livro é bem legal, gente, porque ele, inclusive, ele é muito gostoso de ler, porque ele é bem colorido. Aqui vocês não vão ver, depois vocês vão lá no Instagram dela, não dá para visualizar, claro que a gente não tá com a câmera próxima, mas lá você vai ver o conteúdo no Insta dela, que inclusive, deixa eu já deixar, é daianepimentel.go. Isso, Daiane Pimentel. daianepimentel.go. Você vai ver lá, tem também ela falando do livro, e tem diversos lugares que ela passa ali, propagando aí os exemplares e toda a história. E ele é bem gostoso de fazer a leitura. Por quê? Porque daí ele é todo colorido, é bem didático e tem os espaços que você também deixa para a pessoa escrever, né? Isso. Porque dá para você escrever ali. E você traz aqui algumas dicas práticas, mas eu queria que você falasse, porque assim, hoje a gente tem aquela polêmica do sentido de, mas eu entendi como dominar aqui, que nem você fala, como dominar o Instagram. Mas a gente tem aí pessoas do básico ao avançado. E ele serve para todo mundo? Ou você fala, não, aqui é um passo para quem está começando e depois vai para a mentoria. Ou não, tem assuntos aqui que dá para tratar para todas as pessoas. Sim, ele serve para todos os níveis de conhecimento e o uso da ferramenta. É claro que a gente vai... em mentoria eu sinto muito isso, né? Aquela pessoa que já tem mais o jeito da ferramenta, já sabe postar, desde pessoas que têm dificuldade em pensar, em postar, como posta, como que faz, né? Então, até em outros momentos, as pessoas sempre me pediram outros cursos, até de treinamentos mesmo, de fazer stories, enfim, de como que faz esse conteúdo. Mas eu resolvi focar realmente no método e você encontra também muito conteúdo bom sobre ferramenta, né? Então, dentro do livro, você vai entender, você vai abrir sua mente ao como enxergar o conteúdo dentro de você. Ótimo. Então, por exemplo, tem um capítulo que é conhecendo o Instagram. Você vai conhecer o porquê que é um lugar muito importante e é uma oportunidade de negócio. No Dominando o Instagram, você vai entender como cada ferramenta, por exemplo, Stories, o Reels, enfim, como que aquele conteúdo, ele acaba atingindo as pessoas. Então, por exemplo, os Stories, ele vai ser um conteúdo que vai durar 24 horas, então você pode trazer mais verdade, né, no sentido de realidade. O conteúdo do feed, ele vai ser uma vitrine, então ele tem um conteúdo, ele é ainda mais intencional na legenda, no formato, né? Então ele vai ficar ali. E aí você vai entendendo o que isso faz sentido para os seus objetivos e para a sua comunicação, entendendo quem você é e como você se comunica. Então, muitas vezes você vai dominar ali a ferramenta e você vai entender que você se dá melhor em uma outra ferramenta. Eu gosto mais de carrossel, eu sou uma pessoa que lê todos os carrosséis. Então, o livro ele é bem democrático para você entender o que faz sentido para você. Mas ele traz muito claro e rápido, né? Como a gente fala, um manual. Você tem uma leitura rápida e consegue extrair de maneira que você possa personalizar isso. Ótimo. E saindo um pouco do livro, indo um pouco pro dia a dia da Daiane, né? Com tantos projetos e tudo que você faz. Qual que é a maior dúvida hoje, você acha, das pessoas? O que elas mais te perguntam? Qual que é a principal dúvida para que elas cresçam como marca? O que você tem recebido das pessoas, tanto ou no Instagram? O que você tem respondido também, ou não, falar, não vou responder essa, só aqui na minha, na minha mentoria. Me fala, Daiane. Eu vejo que o que as pessoas mais me perguntam a dor que elas veem para a mentoria, por exemplo, preciso criar autoridade, preciso gerar valor, preciso que as pessoas me veem com mais credibilidade, né? Então, a gente percebe que há essa demanda, porque as pessoas entendem, né, que o valor justo, muitas vezes, ele não está sendo praticado porque você não está passando essa mensagem. Então, isso é o que mais me pedem, né? Como que eu agrego valor para minha marca?
E aí, dentro do que se pode fazer para isso, eu sempre falo, tome decisões que vão fazer o seu crescimento acontecer. Por exemplo, vou escolher fazer um curso, enfim, vou ir para um evento que vai ser dentro da minha área de atuação, por exemplo. Como você vai comunicar isso? Porque isso gera um investimento. Então, as escolhas que você faz no dia a dia, ela precisa ser alinhada com a sua comunicação também. Precisa ter intencionalidade nisso. Entende? Então, eu vou naquele curso, eu vou naquele evento, eu vou vou sentar naquela mesa com qual intencionalidade? E não é feio isso. Entender o porquê que você está indo. Justamente é o segredo, porque você muitas vezes se frustra, investi aqui e não tive o resultado esperado. Mas você precisa parar e analisar as decisões que você está tomando. E eu vejo como essa vitrine que você mostra isso, uma das facilidades que você tem para atingir essa clareza. Não, isso é congruente com os meus objetivos, eu vou mostrar de tal forma e eu vou para esse investimento. Ótimo. Porque a gente está vendo aí, está numa era de pessoas que estão indo para os lugares só para ter conteúdo. E é o investimento que ela tem para ir nos lugares que às vezes nem conecta com aquilo que ela fala. Sim. Só para ela ter material, gente, então é mais fácil pagar um tráfego pago, né? Não sei, porque eu vejo muita gente que não está vivendo aquele evento, não está ali no evento, ela só quer mostrar o evento. E tem as duas coisas, né? Tem mostrar para inspirar, mas tem também... Ok, você foi num evento que eu acho legal, você postou que você estava lá, mas eu quero mais, eu não quero saber que você pode estar naquele evento, eu quero saber o que você vai me ensinar com esse evento. Ótimo. Que daí tem o propósito, por que eu tô ali também. Então não é só postar. Não é só, bom dia, cheguei aqui, tchau, beijo, foi legal o povo. O bom dia é fundamental, mas o bom dia é basicamente a gente entender aquela conversa do WhatsApp que tinha a figurinha de bom dia e tinha, né, as pessoas saem dos grupos por causa dos bom dia, né? Grupo de família que dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não é pelo bom dia que você vai postar, não é só bom dia. É você trazer alguma inspiração, é você trazer, ser intencional no que você busca naquele dia, nos projetos pessoais, nos projetos que você vai cumprir naquela semana. Então, precisa ter congruência, né? A gente tem um canal que a gente pode postar com intencionalidade, mas entendendo que você está gerando um sentimento. Eu tô dando risada porque eu lembrei de algo que eu sempre falo. Eu me pergunto quando eu vou postar. Porque, lógico, que a gente é humano e a gente também passa por será que eu posto isso? Como eu posto isso? Então, eu faço essa análise o tempo todo. E por isso que, assim, eu gravei ali antes que eu estava aqui, vou postar depois de uma maneira que eu acho congruente. Mas o que eu estava rindo era o seguinte, quando você posta, se você está em dúvida de um story, se você vai postar, pergunte-se assim, se você assiste aquele stories e você fala, e daí? Ótimo. Então, tipo, o que acrescentou na minha vida? Então, assim, você pode até continuar seguindo uma pessoa que não está te agregando em nada, mas isso vai ter uma etapa que você vai fazer escolhas. Então, se você quer ter um conteúdo de valor, um conteúdo legal, um conteúdo que agregue, eu vejo que esse formato funciona. Para mim funciona, para algumas pessoas que eu trago isso também funciona, porque muitas vezes a gente pensa que humanizar a marca é postar qualquer coisa, é postar perrengue, é postar vida real, né? Eu coloco isso como entre aspas, porque vida real sim, vida real no sentido de verdade, mas não fazer da tua rede um reality show, né? Então, e daí? E daí que você tá tomando um suco de laranja? Mas pode postar se ele é bonito, se ele vai gerar um sentimento bom, entende? Ótimo. Nesse sentido. Porque tem que ter uma intenção em tudo. Tem que. Então, não é o bom dia porque a minha taça tá bonita e o meu café da manhã tá bonito, mas e o que tem ali por trás de que quem tá vendo e dizer, puxa, olha, ela conquistou, ela alcançou, ela não poderia ter um exemplo, né? Uma taça dessa num apartamento desse, tá gerando, puxa, eu também posso. Então, dela falar, né? De repente tá falando, tô criando aqui, você me corrige.
Ela tá criando essa conexão no sentido, gente, tá vendo aqui, ó, outra hora eu não podia estar fazendo isso que eu tô fazendo contando uma história, hoje, né? Eu tô me alimentando bem aqui porque eu não tinha esse momento de sentar e comer à mesa, ali de sentar à mesa, eu tava correndo e comendo dentro do carro. É meio que isso, é o mesmo bom dia, é o mesmo café da manhã, só que tem um sentido, Tem é isso? propósito, né? Entendi. E não é que tá errado postar só o que você tá Sim, comendo, sim. porque eu venho a contar uma história. Então, contar uma história passa por diversos capítulos, passa por diversos blocos, né? Se a gente for pensar em um capítulo de uma série, de uma novela, enfim. Você pode postar, você pode ter esses momentos mais leves, sem textões, sem trazer o porquê de tudo, para dar essa leveza no conteúdo. Tá. Mas quem não sabe o porquê das coisas, o como começar, sempre entende que você vai ter um objetivo, né? Então, sair de um lugar e ir para o outro, e para isso você precisa contar uma história. E, falando em marca humanizada, você vai trazer a sua realidade, o que está acontecendo. Então, eu não vou postar um café de um banco de imagens. Porque as pessoas percebem que não é a casa dela, não é o espaço de trabalho dela. Então, começa por aí. Você trazer a sua realidade. Mas trazer com intenção. Intenção não é ter uma intenção de usar você, né? Sim. Mas a Algo negativo, algo né? negativo, ou diga, me fugiu a palavra, mas com algo de enganar. Isso que eu quero dizer. A intencionalidade é em ser coerente aos seus objetivos. Sim. Porque você não tá manipulando a pessoa, né? Ali, você tá inspirando, né? Você tá gerando códigos visuais que vão levar para aquela percepção. Ótimo. Entende? Entendi. Ai, que nós estamos chegando no fim de novo, porque eu falo que toda vez que eu falo aqui com escritores ou com algum profissional em que a gente tem conteúdo, é assim, a gente fala no final porque tá acabando, mas eu já deixo convite para você voltar sempre, viu, Daiane? Porque esse conteúdo que você fala, esse tema, ele é muito atual e é tão importante a gente estar sempre em contato com aquele especialista, no caso, com você ali, por quê? Também tem isso, as ferramentas, elas se atualizam sempre, justamente que é para a pessoa aprender e depois ela aprender, daqui 2 meses já mudou tudo. E eu queria jogar essa última pergunta para você sobre isso, para a gente depois caminhar para encerrar, vou pedir para você deixar também seus contatos e tudo mais, mas como que era o Instagram há um tempo e como você vê hoje? O que as pessoas precisam, não podem deixar de fazer hoje e que antes não tinha isso? Porque eu, por exemplo, imagino que antes tinha muita foto. Sim. Instagram era Pinterest, né? Hoje nem o Pinterest é mais foto. Sim. Então, o que você acredita que hoje as pessoas não podem deixar de fazer no Instagram? Que é importante, que já mudou faz muito tempo. A gente sempre vai ter ondas, né? O que deu certo. E quando a gente fala de Instagram, principalmente, e no digital de forma geral, tudo é teste, tudo é validação. Então, a gente percebeu que, e a gente tem isso no livro também, por que o Stories deu certo? Surgiu lá no Snapchat, lembra? Que então foi um aplicativo que funcionava no mesmo formato dos Stories. O Instagram foi lá e fez nesse formato. Aí a gente teve o Reels, por exemplo, que vieram do TikTok, esses vídeos, né, mais curtos e com um formato mais de meme, mais de dancinhas, lembra? A gente falava muito de dancinha. Então, tudo vem de um comportamento humano, né? E a gente percebe que teve esse boom do Reels, né? Teve esse boom dos vídeos, de maneira geral, para a gente poder ter essa aproximação. Viemos de pandemia, então a gente queria... Tudo virou vídeo, né? Reuniões, cursos, tudo era vídeo. Então, a gente sempre comprou o vídeo. Eu digo assim, a gente consome o vídeo de uma maneira mais próxima da realidade do que a foto. Então, a gente viu o Instagram se transformando muito em vídeos, e isso foi uma tendência até então, e agora a gente está sentindo a volta, né? Eu tenho um vídeo no meu Instagram, acho que faz um ano e pouco, 2 talvez, que teve que eu falo sobre isso, que é a volta, né? E que muitas pessoas, quando ficou só vídeo, eu não aguento mais vídeos, eu gosto de carrossel, eu gosto de ver estático.
E a gente está percebendo essa volta dos carrosséis. Os carrosséis agora cabem 20 fotos, por exemplo. A gente está vendo ali na aba dos rios ali. Então, mesmo? então a gente consegue perceber que as coisas, elas não são imutáveis, como nada, né, na vida, mas no Instagram é muito rápido. Então, você precisa estar sempre estudando para que você possa utilizar primeiro, ser pioneiro nesse formato. E o que a gente percebe que está acontecendo cada vez mais é a gente ter, então, né, a ascensão de comunidades, né? O próprio Instagram também tem lá as comunidades que ainda não bombaram de maneira tão eficiente, não está disponível para todo mundo, mas que se torna cada vez mais o que a gente sente do Instagram, é que ele quer que você fique o tempo todo ali dentro. É diferente do Pinterest, que você vai clicar num link e vai para o site. É diferente do Facebook, que a gente fazia isso e ia para os portais. Então, o Instagram, ele quer centralizar. Ele acabou de anunciar que vai ter um editor de vídeos, que vai substituir outros que a gente utiliza. Então, ele quer centralizar tudo para ele. Ele fez o Threads também, que imitou o Twitter. Então, a gente percebe que o Instagram, ele tem um espaço, um volume de pessoas que possibilita com que tenha essa qualidade. Então, eles estudam e lançam novidades. E a gente precisa estar sempre atento ao que envolve o relacionamento. Então, as comunidades é uma tendência que a gente vai ter esse aprimoramento tanto na ferramenta quanto no WhatsApp. A gente percebe que tudo passa por grupos, né? Então, aprimorar essas ferramentas para que as pessoas possam ter uma usabilidade boa disso, né? Então, a gente percebe muito isso. Ótimo. E como eu ainda tenho 5 minutos, eu vou fazer mais 2 perguntas, tá vendo? É tudo por agora, né? E elas têm que ir, né? Ai, meu Deus do céu, já tá aqui, ó. A assessora dela, já que a gente precisa ir embora. 5 minutos pra gente terminar. Ter uma marca ali, um Instagram pessoal e profissional ou só profissional? De preferência, você ter um canal só que consiga alinhar todos os seus seguidores, né? Consegue trazer para um lugar só esse público. Se não é possível, se você precisa desmembrar os seus negócios em outros, você utilizar as collabs para que você consiga trazer públicos de outros lugares e caminhar, drenar aí para as suas contas, né? E muitas pessoas profissionais que atuam com seu nome, eles têm, né, o pessoal e o profissional. Isso realmente acaba dividindo a sua audiência. E não é legal ser repetitivo nos dois. Então, se você puder, unifique. Se não for possível, se os públicos são muito diferentes, e aí vem essa questão da gente olhar para o público. Se eu estou falando de públicos diferentes, aí você divide. Ótimo. E mais a última, que senão eu vou apanhar aqui da assessora. Última, tenho um Instagram. E aí eu quero mudar agora o Instagram de outro assunto. Muita gente pergunta isso, né? Quero mudar. Refaz o nome ou abre um novo? Se você já tem um que tem... Já tem um perfil que tem a ver, mas não é o que eu vou falar daqui pra frente. Não é da mesma área, né? Vamos dizer assim. Mas eu quero agora trazer novas possibilidades ali dentro, que não é o que eu já falava antes. Refaz o nome ou eu vou lá e abro um outro? Refaz o nome, usa a audiência que você tem. Quem não quiser te acompanhar vai sair, mas tem pessoas que vão ficar, então você vai conseguir aproveitar aquela audiência. Você pode fazer uma transição dessa mensagem, preparar o teu público, né? Desde o mistério, desde fazer isso, fazer disso uma estratégia. Rebranding ali que eles chamam, né? Isso, mas trazer essas pessoas contigo, porque você tem uma oportunidade ali, você tem o público e você precisa convencer ele que é importante e que vai ser legal do outro lado. Então, continua com esse, mas faz com estratégia essa mudança de posicionamento. Ótimo. Daiane, muito, muito obrigada mesmo. Eu quero só te agradecer mais uma vez e quero que você volte quando puder aqui pra gente gravar outros episódios. E quero te agradecer, você que tá aqui. Eu preciso encerrar porque essa mulher tem compromisso e ela não é daqui de São Paulo, não. Ó, Daiane, que tá comigo, Pimentel, marca humanizada. Descubra o poder de dar cara para a sua marca. Então, quer saber mais? Então, vai lá no daianepimentel.go e eu me despeço de vocês até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.